Olá pessoal, aqui é o Anuário, eu sou médico emergencista no Hospital Israelita Albert Einstein e nós vamos dar seguimento à nossa série de episódios sobre as queixas mais frequentes e como que nós atendemos aqui no nosso hospital. Hoje o nosso bate-papo é sobre lombalgia, a gente tem um convidado bastante especial e é uma queixa bastante frequente, nem sempre o ortopedista disponível para uma avaliação presencial, para um exame presencial. E hoje nós trazemos um médico da nossa equipe para falar um pouco sobre essa queixa extremamente frequente. Ronaldo, queria que você se apresentasse, por favor. Olá, meu nome é Ronaldo Boinain, sou médico ortopedista, trabalho no pronto atendimento da instituição, sou formado há 25 anos, então, nesses 25 anos aí de experiência no pronto atendimento, né? Estamos aí para conversar. Maravilha, Ronaldo. A gente vai falar sobre a lombalgia, imagino que você vai citar isso depois, mas é uma queixa extremamente frequente e acredito que o exame direcionado ele é importante, né? Principalmente para não indicar exame a quem não precisa. A gente sabe que isso aumenta tempo de permanência do paciente, grau de satisfação, custo, uma série de coisas. E a gente vai começar falando dos principais exemplos do dia a dia. Então, a gente tem como ponto principal aqui orientar a conduta correta, principalmente quando a indicação de exame de imagem ou não. A gente vai chegar nesse assunto. Mas começando então com um caso, Ronaldo, a gente vai conduzindo junto, de um paciente jovem, em torno dos seus 25 anos, que praticou exercício físico e que veio com uma lombalgia que já acompanha esse paciente há algum tempo. Eu queria que você falasse para nós das principais coisas que a gente pergunta na anamnese para esse perfil de paciente e se esse tipo de perfil configura ou não uma população de risco para alguma complicação na dor lombar. Bom, Anuar, é muito interessante. A gente precisa sempre individualizar a queixa do paciente, né? Então, um paciente de 25 anos, jovem, que já apresenta um fator causal, que ele começou com a dor nas costas, né, a lombalgia após uma atividade física, os questionamentos são importantes em relação a tempo de dor, né, intensidade da dor, e se existem algumas alterações que são alterações que chamamos de alerta, né, como irradiação para membros inferiores, a caracterização da dor, se ela piora com o movimento, não piora com o movimento, se ela se mantém em repouso, e se ela tem alguns outros sinais de alerta. São essas questões, basicamente, que a gente precisa salientar numa anamnese, num pronto atendimento de uma dor lombar. Agora, visando o caso específico, um paciente de 25 anos após a atividade física, realmente questionar se não tem outros sinais de alerta, principalmente a parte neurológica, né? Então, basicamente, esse paciente ele tem uma dor na região lombar, provavelmente por sobrecarga, tá? Esse caso é um caso muito frequente que chega nas UPAs, né, Ronaldo? Mas se a gente colocar um paciente mais idoso, como a gente estava conversando aqui um pouco antes, um paciente com sintomas sistêmicos como um quadro febril, esses são alguns sinais que a gente precisa também se atentar. E eu queria que você falasse agora sobre esses red flags da dor lombar. Quem que é o paciente que a gente liga o sinal de alerta, acompanha um pouco mais de perto, eventualmente faz uma investigação um pouco maior? Então, exatamente. Existe o direcionamento e alguns protocolos que realmente falam em relação a sinais de alarme, né? É muito raro você ter um jovem abaixo de 18, 15 anos com dor lombar, né? E também, do outro extremo, uma pessoa acima de 50 anos com uma dor lombar persistente, né? Associado com outros fatores como emagrecimento, febre, uso contínuo de corticoide ou imunossuprimidos, já com o diagnóstico de osteoporose, história de câncer. Então, esses pacientes são pacientes que vão lá, acendem essa luz e essa suspeita de que a dor lombar talvez não seja de causa mecânica ali da coluna, né? Da musculatura, das articulações, disco intervertebral. Então, esses pacientes merecem uma atenção bem importante no pronto atendimento, né? Perfeito. Eu tenho dois questionamentos sobre a sua fala agora. O primeiro deles é o que é mais frequente no PA? São esses casos sem os sinais de alarme ou se a gente de fato tem uma boa porcentagem desses pacientes dentro dos atendimentos na sua prática mesmo?
E o segundo ponto é como que é o exame físico desses pacientes. Você comentou de radiação, existe alguma atenção especial no exame físico da dor lombar, considerando ou não os fatores de risco? Em relação aos fatores de risco, vamos começar por esse e do exame físico, né? Ele segue todo aquele protocolo do exame físico ortopédico, né? Então você tem que fazer a inspeção desde o momento que o paciente entra no consultório, se tem alguma alteração de marcha, alguma posição antálgica, você tem que ver se tem alguma alteração de pele, se tem alguns sinais flogísticos na região. A palpação ela é muito importante para a localização do ponto doloroso, do ponto gatilho da dor. E outra coisa que a gente não pode deixar passar é realmente o exame físico neurológico. Testar a força dos membros inferiores, principalmente, e os reflexos, principalmente o reflexo patelar e o reflexo de S1. Existe um teste muito preconizado e difundido, aí, a grande maioria dos nossos colegas que atendem pronto atendimento, eles realmente sabem fazer, que é o teste de Laseg, onde o paciente está em decúbito dorsal e você eleva tanto o quadril quanto o joelho, e com isso você sente uma irradiação da dor para a face posterior. Então esse é um sinal de alerta também. E voltando na primeira pergunta, no primeiro questionamento, O que é mais frequente na UPA? Se são os pacientes com essa lombalgia mais mecânica ou se de fato os pacientes com fator de risco também comparecem ao pronto-socorro? exato. Por sorte, assim, na grande maioria dos atendimentos do pronto atendimento, eles são pacientes que realmente têm essa lombalgia mecânica. Mas a gente não pode descuidar de forma alguma, né? Mesmo esses pacientes que apresentam essa lombalgia mecânica que vem repetidamente no pronto atendimento por causa dessa lombalgia, dentre eles, a gente realmente tem que triar aqueles com sinais de alerta. Perfeito. Ronaldo, só um comentário, como emergencista que está ali na linha de guerra às vezes. Você comentou do teste de força. Você consegue falar um pouquinho sobre esse teste? Exatamente. Já desde a entrada no pronto-socorro, se ele tem uma marcha sem alteração, significa que a força dos membros inferiores está normal. Mas aquele paciente que entra, por exemplo, de cadeira de roda, que é muito comum o paciente chegar com uma dor, assim, grau 10, e ele entra 8, 9, 10, e ele entra com cadeira de rodas. Então, testando alguns dermátomos importantes, você faz pede para o paciente, por exemplo, fletir o quadril contra a resistência. Então, você faz uma resistência da flexão do quadril ou da extensão do joelho, né? Sempre fazendo uma força contra. Flexão plantar do pé é outra coisa importante. Dorsiflexão do pé, sempre com a contra-pressão, né? Você fazendo uma força contra. E se surgir uma dúvida, eu acho que é interessante também a gente sempre comparar com o lado contralateral. Perfeito, Ronaldo. Acredito que esse toque do especialista é importante. A gente sabe que nós temos a sorte de ter aqui no Einstein especialistas, mas não é uma realidade mundo afora. E o ponto que a gente quer saber, porque o paciente às vezes vem com esse desejo, né, Ronaldo? Por exemplo, doutor, tô com uma dor na coluna muito forte, você não vai fazer um raio-x, uma tomografia? Então, nesses pacientes que a gente atende, você comentou que uma boa parte é de fato uma lombalgia sem os tais os red flags, mas como que a gente indica esse exame de imagem? E depois eu vou te perguntar também como se orienta o paciente nesse sentido, né? Como explicar para o paciente que ele não precisa no momento de um exame de imagem, né? Isso a gente deixa um pouquinho mais para o final. Mas para quem que eu peço tomografia, raio-x ou qualquer que seja o exame de imagem na lombalgia? Eu acho que nesse primeiro momento de contato com o paciente no pronto atendimento, sem história de trauma, se o paciente não possui nenhuma queda ou alguma dor muito súbita associada a esses fatores de alarme, assim, talvez no máximo uma radiografia para a gente ter uma noção de como é a estrutura óssea, né? Pela radiografia você já consegue ter bastante sinais de como está essa coluna, a altura do disco intervertebral, o alinhamento da coluna, presença ou não de osteófitos para falar que ele tem uma diminuição do canal. Mas, na verdade, se você não tiver sinais de alarme, os exames de imagem talvez não sejam tão interessantes no pronto atendimento. Não vai trazer nenhum benefício de melhora da dor, não vai trazer nenhum benefício a mais
para a gente levar a pensar no diagnóstico e se tiver algum outro fator. Então, assim, o mais importante nisso tudo é você fazer uma analgesia consciente de acordo com o que o paciente vem sentindo. Ronaldo, e como que a gente explica isso para o paciente? Porque nós sabemos que muitas vezes o exame é uma demanda do paciente, né? Às vezes um receio. Então, quais são os argumentos, se eu posso assim dizer, que você ali no pronto-socorro usa para falar com seus pacientes e falar, de fato, o exame vai mais te atrapalhar, te deixar mais tempo aqui, vai te trazer, enfim, mais tempo de permanência. Como que você coloca isso na hora da consulta? Januário, eu acho que a melhor resposta para a dúvida do paciente é realmente a sua perfeita abordagem no pronto atendimento, né? Que é realmente entender qual é a queixa do paciente, é você fazer um bom exame físico e você realmente explicar qual a sua hipótese diagnóstica. Tá? Eu acho que, para mim, isso é a melhor resposta para falar, olha, nesse momento o exame físico, a história e a analgesia já são suficientes, né? Mas agora, se essa sua dor continuar persistente, se mesmo com o uso dos medicamentos que eu te prescrevi para casa, se você tiver os sinais de alarme, né, explicar quais são os sinais de alarme, a gente já vai deixar um pedido de um exame caso seja necessário. Eu acho que essa abordagem é uma abordagem bem interessante e o paciente ele se sai um pouco mais protegido, ele sai um pouco mais ciente de qual que é o problema dele. Então, eu acho que é uma conversa bem franca e uma abordagem bem técnica do pronto atendimento de lombalgia, não é? Então, basicamente, se resume a comunicação, né? Eu gostei muito do que você pontuou. Explicar o que o paciente tem, qual que é o seu plano para ele, né? E explicar a sua linha de raciocínio. Tive a oportunidade já, para quem está assistindo a gente, de acompanhar alguns atendimentos seus. De fato, a sua comunicação, ela se sobressai. É uma habilidade muito boa que você tem. Ronaldo, para finalizar o nosso bate-papo, isso não estava até no nosso script, mas como que o Dr. Ronaldo faz analgesia para esses pacientes, né? O que que você costuma prescrever e qual que é o seu parâmetro de alta, de possível internação? Existe internação por dor lombar? Sim, com certeza. Normalmente a gente vê a história pregressa, né? Comorbidades que o paciente possa existir, de acordo com o nível de dor dele, assim, graduação, escala visual de dor mesmo, né? Se você até consegue, com certa conversa com o paciente, saber realmente se ele tem uma dor grau 8, uma dor grau 6. Então, normalmente, se a dor é muito intensa, a gente já começa com um analgésico mesmo, analgésico simples, né? Novalgina 1 grama, dipirona 1 grama. Se ele não tiver contraindicação, o anti-inflamatório também é um ponto importante da escolha do profissional. Se a dor for mais intensa, o opioide também não traz tantos prejuízos. Eu acho que vale a pena você fazer esse opioide. E talvez até um corticoide, dependendo do grau da dor. E aí reavaliar, né? Dentre elas também existe uma classe de medicamentos que é muito interessante, voltando a esse caso inicial que você citou, da dor muscular, o relaxante muscular também se faz necessário em alguns casos, tá? Existe sim critério de internação, né? A dor refratária é justamente uma das principais causas que falo do nosso pronto atendimento, tá? Na instituição, eu acho que você fazendo uma boa analgesia, reavaliando esse paciente e o paciente não melhora da dor, talvez repetir alguma classe medicamentosa, se for o caso, e caso o paciente ainda não tenha grandes melhoras, não tenha uma mobilidade ativa ou uma independência para fazer as suas atividades, como ficar em pé, por exemplo, depois da avaliação, eu acho que vale a pena uma internação para controle analgésico. Eu acho que essa é uma indicação boa. Fora a parte de alterações neurológicas, né? Também, e o trauma. Eu acho que o trauma também fraturas de coluna, dependendo da intensidade da fratura, da gravidade da fratura, talvez essa fratura tenha que ser cirúrgica e aí sim com critério de internação. Em modo geral, então, analgesia multimodal e internação para refratariedade de dor, salvo
agravo importante como trauma, fraturas com indicação cirúrgica. Isso esclarece muito a dúvida do paciente que a gente pode ou não mandar para casa, né? Que é também uma dor de quem trabalha no pronto-socorro. Ronaldo, acredito que foi um bate-papo bem bacana aí. A gente falou sobre os pontos principais, como sinais de alerta, indicação de exame de imagem, como que a gente comunica, como que a gente dá alta e como que a gente controla a dor. Você tem algum outro recado final para deixar para quem está assistindo? Eu tenho, Noara, eu quero colocar uma outra abordagem no pronto atendimento em relação à intensidade da dor, né? Às vezes você não consegue sair do nível de dor 8, 9 para 0, né? Então, essa é uma outra conversa que eu tenho para o paciente. Então, talvez seja um ponto interessante a gente lembrar isso. Em relação à diminuição do nível de dor. Então, talvez se você sair de uma dor 8, 9 para uma dor 3, 4, já é um progresso. E aí sim você orientar esse paciente em casa com o resto dos medicamentos, tá? E como recado final, Honório, eu acho que a gente tem que entender bem os sinais de alerta e a gente tem que sempre acender uma luzinha em relação a não melhora da dor do paciente, né? E outra coisa que chama atenção, o paciente retorna depois de 2, 3 dias, retorna depois de 2, 3 dias, esse retorno constante ao pronto atendimento também talvez tenha que levar um sinal de alerta. Entender bem qual é a fisiopatologia da dor lombar, tá? Eu acho que esse é um recado muito importante para a gente. Acho que é isso. Muito obrigado, Ronaldo. Para quem tem curiosidade, quiser acessar o nosso protocolo institucional, está disponível tanto nas plataformas online do hospital, como aqui também na Academia Digital. Espero que esse bate-papo tenha sido um guia útil para você que vai atender suas próximas lombalgias aí no pronto-socorro. Ronaldo, muito obrigado aí pela sua participação. Espero que você tenha gostado também. E para mais conteúdos como esse, acessem academiadigital.einstein.br, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Obrigado, Ronaldo. Abraço. Obrigado.